aproveita, dá uma sugestão de Agradeço. Obrigada. Uma vez, Faça agradeço. Olha aqui, ó. A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço, eu acho que poxa, eu não tenho como te agradecer. Eu já consigo ser para te aquecer o dom leite. Obrigada. Ai, de amor. Então, e eu sempre É uma maravilha. Olá, bem-vindo ao OdontoCast, o nosso podcast sobre odontologia, sobre o dia a dia no consultório odontológico. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, pais, mães, amigos, colegas, professores, prestigiando esses profissionais que vêm de forma generosa entregar um pouquinho do seu conhecimento e da sua experiência. Então, se você está gostando, está curtindo, curte, comenta, compartilha, porque esse pequeno gesto faz muita diferença para a gente continuar produzindo esse material. Quero agradecer aos Estúdios Hype, que realmente a gente chega aqui, é só fazer o roteiro de perguntas, sentar e entrevistar, e os guri fazem todo o resto, por sinal, maravilhoso. Quero agradecer também a Clínica Odontos, que é a clínica que eu trabalho, né, com 12 dentistas, 12 profissionais, que me deu essa noção de multidisciplinaridade, que realmente trabalhar em conjunto, olhando todos os ângulos de uma odontologia de saúde, de prevenção, faz muita diferença. E por fim, quero agradecer também a Tomograph, que é a clínica de imagem daqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é a queridinha, né, dos dentistas, porque realmente eles fazem um trabalho diferenciado de acompanhamento, de realmente ajuda aos cirurgiões dentistas que precisam, às vezes, de laudos em casos mais específicos e importantes. Então, quero parabenizar, né, a equipe da Tomograph, no nome do Fred, e dizer, Frederico, muito obrigado por também apoiar este projeto. E como eu sempre digo, informação é poder e hoje a gente vai informar. Hoje eu trouxe uma pessoa que, além de uma profissional maravilhosa, é minha amiga. Daí nós estava até meio preocupada, né? Porque é muita intimidade, como é que vai ficar essa conversa? E o assunto que me levou a convidar e trazer, não só porque ela tem vários assuntos para falar, mas é um assunto que está muito em pauta, que é a utilização da analgesia, da utilização do óxido nitroso. Então, nada mais, nada menos que a minha querida amiga e colega Joyce Koenig. Joyce, conta para nós quem tu és. Querida Mônica, é um prazer, uma honra estar aqui. Fiquei feliz demais pelo convite, né? Eu fico assim, lisonjeada realmente de estar aqui contigo. Então, meu nome é Joyce, sou odontopediatra, sou mãe de 2 maravilhosos adolescentes, né? Tem que dizer que são maravilhosos, a gente combinou. Adolescente maravilhosa já é algo preocupante. Né? Sou esposa, sou filha, né? E sou apaixonada realmente pela odontopediatria. E a sedação é algo que está entrando aí na minha vida também, que tem cada dia me trazido mais paixão e a gente vai conversar um pouquinho. Maravilhoso. E é uma profissional que está em todos os congressos, a minha parceira, né? Sim. Eu brinco, gente, a gente tem um grupinho que é as Ped Lover, né? Porque é as odontopediatra que amo. E a gente também entendeu que o congresso, além de ser uma educação continuada, né? É um momento, assim, que a gente pode ter muita troca e manter a nossa amizade, o nosso vínculo, né? Então é maravilhoso, nós já vamos estar em João Pessoa em outubro. Exatamente. Joyce, conta para nós como é que a sedação, assim, entrou na tua história profissional, né? Porque a gente começou juntas, a gente tem muitos anos, né? E tu foi aos poucos introduzindo ele no teu dia a dia. Então, Mônica, eu vou contar um pouquinho como é que é a minha história, tá? Eu me formei lá na PUC, tu também, né? Eu acho que eu um pouquinho depois. Tu é bem mais nova. Não é tanto, né? E logo em seguida, no que me formei, eu já fui para o serviço público. Eu me lembro. Lembra, né? Em seguida, eu já fui chamada para trabalhar no serviço público, como odontopediatra já. Apesar de não ter vínculo nenhum com odontopediatria, na época, né? Em seguida, eu fui chamada dentro do serviço público para fazer gestão em saúde, tu lembra de tudo isso, né? Sempre em saúde pública, né? juntas. Em saúde coletiva, e ali eu fiz gestão de todo um serviço de um município relativamente grande, né? Que é Gravataí, e durante 20 anos eu fiz esse processo de trabalho dentro de um serviço público. Bom, junto com esse trabalho, eu nunca me despluguei do consultório.
porque eu tinha também em mente que eu gostaria muito de construir uma clínica referência à odontopediatria. Então, assim, eu não me tornei a dentista do serviço público, eu fazia gestão e fazia odontopediatria. Bom, na sequência, a gente ali se encontrou, né, no nosso maravilhoso curso, né, do professor Paulo Kramer lá, né, e toda aquela equipe maravilhosa, nem vou citar todos, em que ali, então, a gente cursou odontopediatria. Ainda durante a odontopediatria, eu tinha algumas inquietações, né, e continuei lá seguindo o meu trabalho com o serviço público. Chegou um momento que o consultório ele começou a me exigir um pouquinho mais. Me tornei mais referência, começou a vir casos mais complicados, né? E daqui a pouco pensei assim, eu acho que eu preciso ter alternativas para atender esses pacientes de uma maneira com maior qualidade e com maior tranquilidade. E foi aí, então, que eu comecei a pensar em sedação e odontopediatria. Né, eu estava no serviço público e, ao mesmo tempo, paralelo, fazendo odontopediatria, mas essas coisas da sedação me inquietando. Tanto que todo congresso que eu ia, encontrava o Paulo, eu dizia, Paulo, nós temos que pensar em alguma coisa para tentar tranquilizar essas crianças. Algumas são muito difíceis. E aí começou essa função. Não, e uma das questões, assim, para gente que trabalha com odontopediatria, quando a gente trabalha com o nosso paciente, né, a gente vai levando ele a um estado, assim, de boca rígida, livre de cárie. O nosso paciente é muito fácil, né? Mas com o passar do tempo e a gente vai virando referência à nossa cidade, começa a vir os casos complexos, que não são nossos, mas se tornam. E aí começa a vir aquilo que não era do teu consultório, do teu dia a dia. E tu tem que resolver. E às vezes até esses pacientes, eles não têm uma ligação contigo. Porque ele vem de fora, né? Então assim, o paciente que já tem uma relação, uma confiança, tudo, ele é o paciente às vezes fácil. E o paciente exatamente que tu não estabeleceu a relação, né? É o paciente que tem o problema mais complexo. E aí, assim, tu vai olhar para ele no teu primeiro 8, já vai sair apagando incêndio, né? Então, isso que eu acho que complica um pouco quando tu te torna uma referência, que é maravilhoso, mas que no nosso dia a dia é complexo. Porque várias vezes a gente vê assim, bom, o que é simples o pessoal tá resolvendo, mas aquilo que não é simples, a criança que é mais complexa, a criança que tem difícil lida de comportamento, né? O manejo comportamental dessa criança é difícil, ou até uma criança especial, uma criança autista, ou aquelas crianças que os pais são muito protetores, a criança é dominadora, essas crianças nos colocam num desafio maior de como é que a gente vai atender elas, e é um pouco isso que tu diz, quando tu tem um tratamento que tu vai fazendo, ou talvez um condicionamento que tu não tem pressa, ok, tu vai cuidando daquela criança desde bebê, desde 2 anos, 3 anos, 4 anos, agora quando a criança chega com 3 anos, 2 anos, e que tem múltiplas cáries, e tem dor, e tu tem que resolver aquilo ali. Tu tem que dar um jeito de resolver aquilo ali. A gente sempre resolveu, né? A gente sempre resolveu. Mas assim, a gente sai exausto. Mas, Mônica, o que eu pensava e penso, e por isso que surgiu a ideia da sedação, e foi uma das coisas que eu e a Fernanda, sabe, a Fernanda é minha parceira de vida, né, de consultório. Eu dizia assim, Fernanda, a gente precisa oferecer, se o paciente quer que a gente faça a contenção física ou outro método de atendimento, condicionamento durante 10 sessões, tudo bem, nós vamos fazer, eu não estou me negando a fazer. Mas tu tem que ter eu tenho todo o cardápio. Eu tenho o cardápio. Exato, vem uma pessoa, é um lugar de carne. Exatamente. Mas na turma é vegetariana, tu tem uma opção que come verdura. Então, é importante. Eu tenho todas as opções. Hoje eu consigo ter todas as opções, inclusive em tratamento técnico. Hoje a gente tem todas as opções para tratamento de canal. Temos coroa de zircônia, coroa de aço, coroa de acetato. Então, assim, e junto com isso tudo, a sedação. Não, e é maravilhoso, né? E, na verdade, a gente aprendeu muito, assim, no susto, né? E uma das coisas que tu falou agora até é sobre contenção, né? Contenção a gente protetiva. Pra nós sempre foi contenção. E nem vou entrar na questão, assim, mão na boca. Nomenclatura. Que eu tinha orgulho de fazer super bem feito, mão na boca. Pensa fazer uma mão na boca hoje. Não. Sabe que é uma coisa, assim, tão surreal, né? Surreal. Mas tu não tem noção, eu tinha um orgulho. Eu era boa. Não, a gente sempre foi boa. A gente foi
boa, Socorro. sempre. Mas hoje a gente sempre falava contenção e aquilo trazia para o pai e para a mãe uma coisa, ai, vão segurar, vão amarrar, vão... E hoje a gente trabalha muito mais, tu vê que até a nomenclatura às vezes facilita Sim, a adesão, que é estabilização protetora. E eu Claro. acredito nela, porque a Claro. estabilização protetora, muitas vezes a gente sem querer se mexe e a gente trabalha com Exato. instrumentos cortantes, então assim, é importante, né? Uhum. Então acho que essa questão... o problema é que não é a gente só que decide, né? Tem Não. outro adulto, mas eu só Não. não quero. Bah, então não vai dar para fazer, né? Então a gente tem que ter opções, eu te entendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu percebe hoje, porque eu tô há 30 anos, né? Atendendo odontopediatria. Tá? Nós estamos. Nos formando com 10. Tu percebe hoje as crianças, por exemplo, assim, mais ansiosas, mais medrosas, ou não, né? Porque eu, por exemplo, assim, tem crianças que tinham medo, hoje elas não têm medo, mas tem um outro tipo de comportamento, sabe? O que tu acha, né? Se tu nota alguma diferença e o que contribui para isso? Eu acho que antes nós tínhamos comportamentos de crianças talvez um pouco mais rebeldes. Hoje a gente tem crianças inseguras. Então, essa insegurança eu vejo que ela vem dos pais. Porque tu vê, às vezes, na tua frente, a criança tá aqui, o pai tá ali, ele tá mais inseguro, ele tá com mais medo que a criança. Agora, como que um pai que tá ali, uma mãe, vai transmitir algum tipo de segurança se ele tá daquela maneira? Sim, que às vezes ele sofreu. Ele né, sofreu alguma coisa. Então, eu acho que também hoje a gente precisa respeitar isso, sabe, Mônica? A gente precisa também entender que os tempos mudaram, né? Claro. Algumas coisas mudaram. Os pais mudaram. A gente tem pandemia, a gente tem enchente, a gente tem muita coisa que provoca. E tem alguns estudos, quando se fala de sedação, os cursos que a gente vai, se percebe que piorou muito depois da pandemia a questão das ansiedades. Então, a gente também tem que pensar sobre isso. Então, eu já entendo hoje a sedação como um ato de amor. Porque, por vezes, tu tá com uma criança ali que ela tá simplesmente dominadora, que talvez tu vá conseguir condicionar, mas por vezes aquela criança tá em sofrimento. Claro. Ela tem uma agonia naquela boca, ela tem uma sensorialidade, ela não quer que toque, ela tem medo da escova de dente. Claro. E aí, bom, o que tu vai fazer, entende? Tu vai fazer a força, né? Ou vai tentar convencer aquela criança, mas quantas sessões tu vai levar para fazer aquilo? Claro. Podemos fazer? Podemos. Fazemos ainda? Fazemos. Mas a gente vai ter leque de outras opções se os pais quiserem. Exato. Então, eu acho que, de novo, tu abrir outras opções para essas famílias, porque tem famílias que não querem mais que a criança sofra. E nem muito menos querem fazer estabilização. Como é difícil isso, né? Porque, assim, eu sou router, né? Nós somos raiz. Então, Nós assim, somos raiz. Que coisa difícil, né? Então, tá, não quer, eu acho que nós como pais, é óbvio, não queremos ver nossos filhos sofrer, né? Mas, às vezes, tu vai alejando esses filhos, né? Porque tu vai preparando sofrimentos e tu vai tirando o crescimento, o entendimento, o enfrentamento, sabe? Coisas que até dentro de um consultório odontológico, às vezes tu aprende, não é só para solucionar aquele dente, né? Não. E às vezes o profissional da saúde que mais acompanha uma criança ou adolescente é o dentista. Né? Que é aquela pessoa que está há muitos anos, né? Eu tenho um paciente hoje, tem um problema no dedo do pé da mão, ele liga para mim, eu digo, mas pelo amor de Deus, entendeu? Eu sou dentista. Ah, mas te amou, me infeccionou aqui o dedo da unha. Eu digo, o que é isso? O dedo, a unha, entendeu? O dedo da unha é ótimo, né? A unha do dedo. Bom, mas, não, socorro. Mas é isso que eu quero te dizer, né? Porque é o profissional que ele tem mais acesso, né? Então, e tu vai ajudando. Mas é muito legal isso, mas às vezes não é um pouco perigoso. É um pouco perigoso. Porque é o que a gente percebe em alguns pacientes, né? E não é a equipe toda que tá ali com aquele paciente. Claro. O paciente sai e a gente a gente conversa entre nós, assim, mas vem cá, como que vai ser no primeiro desafio desse paciente fora do consultório? Ele vai ter desafios na escola, ele vai ter desafios no trabalho, ele vai ter desafios em tantos lugares, ele não conseguiu passar por aqui por talvez uma escovação, ele não conseguiu, né? Uma raspagem de tarde, e vamos considerar que ele é típico. A gente não tá nem falando de atípico. Atípico a gente vai entrar num outro departamento que a gente pode falar depois. A gente tá falando de uma criança atípica, mas que por algum motivo essa criança não é lançada a fazer desafios.
Isso. Por isso que eu digo, às vezes o consultório, tu passar por uma situação odontológica, né, e ter aquela paciência, desenvolver tudo aquilo, Uhum. vai trazer Vai. ao longo da vida dele outro benefício em outros Sim. campos. Mas eu entendo o que tu quer dizer, mas tem coisas que é muito sofrida, tem coisas que tem que ser rápido, Rápido. né? Tem às vezes um foco infeccioso, tem edema, sabe? Tu não tem esse tempo, Não temos o tempo. não tem o apoio familiar. E tipo assim, Exatamente. agora nós temos que resolver, Mônica, sabe? Exatamente. Agora não vou estar no momento de Exatamente. educar. É isso que tu Exatamente. quer me dizer. Sim, porque nós já tivemos vários pacientes que a gente caminhou com eles vários anos, assim, tipo, fazendo pequenos tratamentos. Chegou um momento que tinha que fazer algo mais invasivo. Às vezes até são extrações de Sim, dentes, sim. tecidos. Não foi possível. Aquele paciente mesmo tem uma dificuldade. Claro. Ele não consegue. E aí sim, então naquele momento a gente teve que abrir mão de uma técnica de sedação. E tá tudo bem? E tá tudo bem. Não, e é maravilhoso que tenha. Tá tudo bem. Então, assim, eu enxergo que tem determinadas situações que a gente não vai conseguir escapar, por mais que a gente queira. E quando se trata de pacientes, por exemplo, autistas especiais, Claro. é mais um ainda. outro departamento. É uma situação bem crítica. Claro, não. E eles têm, às vezes, hipersensibilidade, é bem difícil. Eles é uma outra história. Tá, como é que tu vê, assim, falando nessa questão, assim, dos pacientes, mas, assim, dos pais, como é que os pais veem, né? Tu consegue, assim, bastante adesão para a questão do óxido nitroso? Ou tem pais que, tipo, ai, não quero colocar algo externo, prefiro, assim, chora um pouquinho. Como é que tu vê a questão Sim. dos pais frente a essa proposta de fazer o uso do óxido nitroso? Nós não temos mais rejeição, pelo menos ali na clínica não. Talvez, Mônica, porque como eu me tornei referência, Sim, o pessoal já vai o procurando viés, isso. o viés é esse, as pessoas já vão me procurando por isso. Hoje, talvez mais de 50% dos procedimentos invasivos, eu acho que em torno de 60%, 70% desses procedimentos, não estou falando de profilaxia, procedimentos simples, tá? Claro. Mas invasivos já é com sedação. Então, o preconceito dos pais em relação à sedação óxido nitroso, ela já não existe mais. Eventualmente, um pai ou outro que tá muito desplugado, não sabe o que é, né? Mas a maioria, porque hoje tem as redes. Claro. Então, eles vão ali no Instagram, eles perguntam, né? Vai na IA, descobre o que é. Claro. E o óxido nitroso, a gente vai abordar outras modalidades, mas o óxido nitroso, ele é 100% seguro. A questão é que ele não funciona para todos. Isso que eu quero Esse conversar. que é o nosso Nós vamos problema. chegar Porque pouquinho. em segurança, isso já está consolidado. Porque o paciente também tem que colaborar. Não, tem que colaborar muito o óxido nitroso. Senão, não funciona. E talvez por isso que a adesão diminui. Entende? Ele tem várias limitações. Ele não tem muitas contraindicações, mas tem limitações. Tá, nós vamos chegar nisso. Claro. Tu falaste que hoje tem mais crianças dentro do espectro autistas, com TDAH, né, diagnosticados, né? E a gente nota isso, né? A gente tem filhos no colégio, a gente sabe, né? Na tua percepção, assim, de anos de clínica, né? Tu nota que isso alterou a rotina do teu dia a dia, do consultório? Sim. Em que sentido? O que vocês, assim, se organizam diferente? Mônica, tem várias coisas. Tu deve perceber ali, né, no teu consultório também. A gente já tem um questionário, né? Quando a gente encaminha ali, já mudou, começa por aí. O questionário já mudou. Começa por aí. Quando a gente envia lá no WhatsApp, a gente uma das perguntas, né, além do responsável, tem alguma alteração de desenvolvimento? Tem colaboração mínima, né? Porque óbvio que a gente quer que esse autista venha para dentro do consultório, para que ele faça uma adaptação, para ele conheça o ambiente. Daqui a pouco a gente consegue sentar no chão e examinar, olhar. Ou daqui a pouco não, é um grau 1 lá de suporte e ele vai sentar na cadeira. Tudo bem. Mas tem pacientes desses, né, autistas, que eles não adianta, eles não vão nem subir no elevador. Então, esse paciente a gente vai ter que identificar lá no WhatsApp, porque talvez a gente tenha que fazer até uma consulta online. Então, já começa um modelo de atendimento diferente. Claro. E para esse paciente que vai ao teu consultório, a gente vai ter que estar organizado. Tu já sabe que tu tem que ter uma secretária ali junto contigo, tu tem que cuidar, porque daqui a pouco eles estão ali, eles podem se machucar, ou de repente pegar lá como aconteceu uma vez com a gente
piscou o olho, ele abriu o tubo de flúor e engoliu todo o flúor que estava ali. A gente conversando com a mãe, a minha secretária piscou o olho. Não, e são rápidos. Eles são muito rápidos, então assim, tu tem que te organizar a tua equipe para atender eles. Ah, eu não tiro os brinquedos, que eu também não acho, não é correto. É uma criança como qualquer outra. Claro. Mas tu precisa estar preparado com a equipe para isso, né? Claro. E também, Mônica, a gente percebe, isso já foi visto assim em alguns cursos, os neurologistas falando, que essas crianças, elas também têm comportamento de crianças, e às vezes os pais esquecem disso, né? Isso é o que eu sempre falo. É uma criança, gente. Oi! Não, e outra coisa, tipo assim, ó, tu fala uma coisa, daí o pai e a mãe às vezes olham e dizem, mas é que ele é autista. Ele tem... Sim, mas eu não entendi, mas só porque ele tem autismo ou TDAH, ele é uma ele não vai ser criança. educado? Né? Ele Ele é também uma tem criança. direito a ser educado. Essas crianças não precisam ser educadas. Não. Elas se justificam naquela condição. Exatamente. E que tem muita coisa que é justificável. Tem, e que a claro gente, que como tem. profissional, tem que entender. Mas não tem coisas que não. justifica certas atitudes. Eu entendi que ele tem TDAH. Eu entendi que ele está dentro do espectro. Mas tem ele que- precisa entender algumas coisas. Ele tem que aprender. E, Isso aí. às vezes, não só eu tenho que ensinar, como eu tenho que Uhum. ensinar todos os outros que Uhum. são crianças, Aham. como eu vou ter que usar de mais artefatos para ensinar. De repente eu preciso de Exatamente. mais. Não é assim, não, como é muito difícil, eu não faço. Não, é que as crianças difíceis acabam ficando ali, bom, é difícil, então, né, É, que não ele vou tem fazer. isso. Não, mas Não. ele vai te dar mais trabalho. Assim é só como isso. ele vai te dar. É. Tu vai ter que ir em terapias, tu vai ter que fazer fono, teatro, um monte de coisa. É. E tu vai ter que educar, que vai te dar mais trabalho. Exato. E as pessoas, às vezes, não estão preparadas para isso. E a gente até, Mônica, às vezes fica, assim, com um sentimento, né, de pesar, assim, porque realmente a pessoa tem dificuldade, é muita coisa, e ela não tá se dando conta. Não, e para os próprios pais, porque É assim, não- pesado, Não, né? é só educar, né? É Não, educar, é leva pra cá, leva pra cá, é leva pra lá. levar, é pagar todas essas terapias. Essa pessoa tem que trabalhar, É essa pessoa às vezes muita. está numa exaustão. Não, eles não trabalham, né? às vezes os pais não e a conseguem gente vê trabalhar. um apoio importante no paciente e não aos pais. Porque a Exato. família é TDAH. Exato. A família tá dentro ela do é espectro, né? especial. E Uhum. os pais, tipo assim, que tinham tantas expectativas, Uhum. que já é difícil ser mãe e pai com filhos, adolescentes. Adolescentes Né? típicos. Tu imagina, como é A difícil gente precisa tudo se isso, colocar também no lugar deles, mas É. a gente precisa também, volta e meia, resgatar isso. Olha só, a Eu me escova... coloco no teu Me lugar, coloco no mãe. teu lugar, mas tu precisa educar. A escovação, ela precisa ser inegociável desde pequeno, porque realmente, se tu começar a negociar a escovação, ele com 6 anos, que ele tem força, ele não vai te deixar escovar. Então, não tem que negociar uma escovação. Outra coisa, não oferece aquilo que tu já sabe que é aquilo só que ele vai comer. Ele não come nada, ele é seletivo, né? Aham. Mas daí ele come a tal da bolachinha de chocolate. E ele Aham. só come aquilo. Aham. Aquela bolachinha vai ser problema, então não oferece aquilo. Claro. Entende? Então, isso tem que ser pensado desde o início. Mas também, por outro lado, é muito fácil a gente falar, né, Mônica? Porque às vezes naquele contexto ali é muito difícil. E com aquela mãe cansada, o Aquela pai mãe cansado, só come aquilo, tu dá só aquilo. né? Ai, Então, como é difícil. é muito Não, difícil, mas muito difícil. a gente tá ali também para ajudar. Para ajudar, Né? todo o E- tempo. E tem que entender, mas tem que ajudar a mãe a sair dessas pequenas Exatamente, ratoeiras. Tipo assim, mãe, exatamente. eu sei que tá cansada, mas se tu fizer esse esforcinho mais aqui, Vai fazer diferença depois logo lá ali. tu vai cansar menos. É isso aí, é isso E aí. aí eu sempre me boto naquela coisa assim, Mônica, o que tu te preocupa com isso? Te É. preocupa só com Ah, o mas a gente dente não e consegue, não Mônica. incomoda. Não Mas tem eu fico como. pensando, eu sou profissional da Não saúde que tem ele tá. como. Então tu começa a querer a Uhum. solucionar aquele dente e já Solucionar solucionar o dia a dia. A vida da Aham, pessoa. a vida da mãe. Porque a gente acaba também. Não, mas a gente vai fazer o nosso papel. É, Não, é o nosso maravilhoso. papel, isso Tá. é bom. Me conta um pouquinho da tua jornada, assim, da sedação, porque senão Tá. a gente começa a empolgar, É, fala tem de muita tudo e coisa, né? esquece da Foge. sedação. Aham. Né? Por onde tu começou? Como é que tu foi, assim, o que te chamou a atenção Tá. no curso? Aí eu vou experimentar, Tá. eu vou fazer Uhum. treinamentos, como Tá, é que tu chegou perfeito. nisso? Então, assim, ó, ao longo dessa jornada, lá em 2018, lá em 2015 eu já falava, gente, a gente tem que pensar em alternativas para que a gente possa oferecer algo de mais conforto para algumas famílias e crianças que querem. Exato. Já em 2015 eu já falava isso. 2016. Chegou lá em 2018, eu pensei, gente, vamos lá, vamos começar a pensar nisso. Claro. Gente, e quando eu falo com a minha equipe, quando eu falo com a Fernanda, com Claro. vocês, né, É. nos cursos. 2019 eu disse, Fernanda, olha só,
Eu acho que a minha missão dentro do serviço público, ela tá fechando um ciclo. Eu já estava fechando 20 e tantos anos já. Eu quero fechar esse ciclo. Eu já contribuí muito lá, né? E eu acho que agora eu posso dar seguimento no consultório, mas também com algumas coisas novas, né? E aí foi então quando a gente pensou, vamos então fazer um curso de sedação. Vamos começar com sedação. Sim. Só que não podia ser um curso qualquer, não podia ser um curso que não tivesse, por exemplo, a odontopediatria envolvida. Claro. Entendeu? Porque tem vários cursos no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, mas sem foco na pediatria. Sim. E aí a Fernanda, que é super, né, não tem filho, então ela tem mais tempo, né? Olha que abuso, hein? Tadinha da Fê. Tem mais tempo. Tu procura aí alguma coisa. Mas e ela é ótima nisso, né? Ela é ótima. Foi lá e disse, não, Joyce, olha só. Temos então a doutora, né, a professora Adriana Correia, que é a odontologia sem medo. De São Paulo, que ela tá fazendo uma formação, ela é odontopediatra e tem a formação em sedação. Vamos para São Paulo fazer essa formação e a gente vai ter já alguma coisa de medicamentosa, que também era algo que a gente queria, e habilitação em sedação consciente com óxido nitroso. Pronto, fomos lá, nos inscrevemos. Quando a gente escreveu, tudo certo, bateu a pandemia. Sabe que eu me lembro disso? Lembra? Lembra que daí eu acho que até falei, olha, vamos juntos. Isso. Veio Só a que eu tava pandemia. no meio do doutorado, Só que daí tu falou, não, mas eu não posso, agora eu tenho que terminar esse doutorado. Isso. Tá, então tá, termina esse doutorado que eu tô indo. Tá. Bom, nisso, deu pandemia, mas não encerraram os cursos. Eles mantiveram os cursos com todas as proteções. Estava nós lá, tudo de máscara. Inclusive, no meio do curso, a professora teve o Covid, teve que interromper ali as aulas dela, mas ok, conseguimos terminar. Então, nós fomos várias vezes a São Paulo, a gente ia e voltava. E aí, assim, as nossas horas não eram só de formação em óxido nitroso. Óxido nitroso é 96 horas, mas tinha toda uma formação em medicamentosa. Então, eram aulas teóricas e práticas. E também com resgate de vida. Sim, ali, toda aquela parte de emergência. Emergência. Que é super importante. Então, ali a gente começou, Mônica. E depois dali, com a Adriana, que é uma lutadora, assim, pela sedação e odontologia, começaram a se abrir as portas para a gente fazer outras formações, né? E aí sim, fomos fazendo outras. E desde lá a gente não parou de fazer formação. Dentro do Brasil, a gente percebe, assim, que já tem muito mais profissionais fazendo sedação, até talvez não tanto odontopediatras, mas até agora um pouco mais, mas muitos fazendo sedação em adultos. Sim, até porque os implantes, protocolos, exato, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê que a maioria dos odontopediatras já usam algum tipo de sedação, já né? faz. E, inclusive, não só odontopediatra, porque lá, qualquer coisa que tu tocou na pessoa, tu já é processado, já é processado, né? É um respaldo que eles têm. Exato. Então, tu fazer uma atitude, assim, uma ação de sedação, de anestesia, de tudo, te leva a um paciente mais protege, tranquilo. por exemplo, de uma estabilização que tu pode ter problema com Claro, e tu tá no meio de uma cirurgia, tu, tipo assim, tu vai ter que terminar. E aí tu vai estabilizar esse paciente. Claro, não tem o que fazer, entendeu? Nos Estados Unidos eles não podem. É isso aí. Então, eles são muito mais avançados, né, do que nós nisso, porque na odontologia não. Não, na parte técnica não. Não, a parte técnica eu tive visitando algumas clínicas lá, não. Eu também, e eu vou te dizer, a odontologia brasileira é assim, literalmente primeiro mundo, não tem explicação. Eu não sei se não é uma das melhores do mundo. Eu tenho certeza. Mas esta questão da sedação, como a gente não tem toda essa questão jurídica, né, e de problemas de processo, como é lá nos Estados Unidos, a gente acabou fazendo mais no braço, né, na contenção. Aqui no Brasil, tu vê que está tendo, então, um crescimento. Sim, eu vejo que ao longo desses anos, talvez porque começou a ter mais gente fazendo, aumento das formações, da necessidade. Então, sim, a gente percebe que tem mais curso agora aqui em Porto Alegre. Nem tanto na odontopediatria. Nem tanto, porque, na verdade, o óxido nitroso, ele ainda é muito restrito na pediatria. Bem, na verdade, assim, aquele paciente que tu mais gostaria de sedar, que não para quieto. Não vai sedar com óxido nitroso. Por quê? Eu sei por quê, mas eu tô perguntando que é pra isso que a gente Porque então, o que acontece? O óxido nitroso, tu precisa colaborar. Então, assim, se é uma criança que não quer colocar máscara, uma criança, por exemplo, que tu tem que tratar um canal de anterior, porque ele fez um trauma ali, uma criança de 2 anos e meio, 3, não vai querer botar a máscara.
Então, não botou a máscara, chorou, não vai dar certo. Porque se tu forçar, não vai. Chorou, entupiu o nariz, não vai dar certo. Então, na verdade, esse paciente tem que aceitar. Ele tem que aceitar. quase entender o que ele está passando. Exatamente. Então, o bem pequenininho que não entende... funciona. Não funciona. A gente tem algumas, em Santa Catarina tem uma colega que faz, mas é que a gente sabe, eu testo todos os dias, a gente sabe que é Sim, muito que é raro, difícil. é difícil. Então, tu vai testar e tu sabe que já não vai dar certo. Tá. Bom, aquele paciente que é muito ansioso, sabe aquela ansiedade extrema, ele não consegue deixar se levar pelo gás. Entende? Ele não relaxa. Diferente de nós, né? Nós estamos aqui e já tá... é maravilhoso. Essa pessoa, ou criança, e pode ser um adulto, ele não ceda, porque ele fica tão ligado, que ele não ceda. Então, para isso também não vai servir. E é uma pessoa que a gente precisava, né? Mais um que tá fora, né? Então, assim, ele é muito individualizado. Tem um dia, de repente, que aquela criança vai sedar bem, a outra não, porque se o nariz estiver entupido porque ele tá com uma rinite naquele dia, também não vai sedar. E aqui no sul, que a gente Aqui de tá maio a sempre- setembro, as pessoas Sempre estão com uma sinusite, rinitenta, uma rinite. não vai sedar. Um paciente, por exemplo, um TEA grau 2, que não senta na cadeira, não vai aceitar máscara, também não vai sedar. Sim, até porque a sensibilidade tem uma Aqui, coisa ó, ele não vai né? querer, então ele vai tirar. E mesmo que ele concorde, vai ser pouco para ele. No que tu manipula a boca, ele não vai sedar. Então, assim, nós temos algumas situações que não são contraindicações, porque contraindicação tem poucas. Tipo assim, algum risco, nada, não teve nunca uma história de morte, ele tá há mais de 150 anos sendo usado, ele é muito seguro. E isso é a parte boa. Sim. Mas o ruim é que aquele efeito que a gente gostaria, dormiu, ele não faz. Esse ele não faz. Sim, ele não tem contraindicações, mas ele tem limitações. Ele tem limitações. Ele tem algumas contraindicações, Joyce, por exemplo. Eu adoro falar contigo, porque tu é bem realista, sabe? Não vem que, é o... Assim, É que não potinho de óleo. adianta, não ele adianta. ajuda muito, Ele ajuda. é maravilhoso, mas tem as suas limitações. Tem, contraindicação ele tem pouco, porque assim, ele é só para aqueles asma grave, que Sim. não controla gestante no primeiro e no terceiro, Claro. com alguma DPOC grave. Esse a gente não, mas isso nem chega muitas vezes no nosso consultório. Claro. Então assim, ele tem limitações. Só que daí assim, Mônica, tem crianças e pessoas que são esses que nos procuram no consultório lá, que é até interessante. A pessoa tá querendo que o seu filho... Ela quer, a criança é boazinha até. Ela até vai deixar. Mas não, a mãe prefere que ele faça com conforto. Entendeu? Então, assim, o que é esse conforto? Deixa a criança mais estável, de boa. Mas aquela criança que já é de boa, né? Tu faz que ela quer tá de boa. Ela quer tá de boa, Ela eu vai quero colaborar, sentir ela o te cheirinho. coloca que eu quero estar bem relaxada. Ela ainda te fala. E ela pede, porque tem aquele que já fez, entendeu? Ele pede pra fazer de novo. É incrível, tem uns que choram no carro até chegar lá em cima, porque a mãe diz, não, hoje nós não vamos fazer, né? Tem custo, né? Claro. Hoje mamãe não vai pagar. Mamãe não vai pagar hoje. Não, eu quero fazer. Chegam chorando lá em cima, eles querem fazer. Claro, a sensação é boa, entendeu? E aí, tu vai fazer uma anestesia ali, tu tem uma analgesia da região. Claro. Fica a perna mais dormentinha, fica todo o corpo assim, tranquilo. E aquela região que tu tá anestesiando, a criança praticamente não Por isso sente. que tu diz às vezes que não é tão usado em pediatria. Porque É o por paciente, isso, por exemplo, às vezes adolescente por é muito isso. jovem, tu vai fazer um siso. Exatamente. O paciente para um implante Exatamente. não quer estar mais relaxado. Exatamente. E outra, talvez a gente vai conversar pra frente isso, mas assim, ele é uma mão oxinitroso, porque tu tem que ter a máquina. Tá, é simples, mas não é tão simples, tá? Sim, Nós já temos uma parafernália. Claro. Mas, ok, mas tu tem que te organizar pra isso. Tu tem que ter a máquina, tu tem que ter os 2 cilindros de gás, tu tem que trocar esses cilindros, porque eles terminam, Sim. né? E tu tem que ter, por exemplo, tá no meio do negócio ali, tu tem que ter reserva, então tu tem que ter pelo menos 4 cilindros. Claro. 2 guardadinhos e tem que saber trocar. Claro. Então, assim, tu te organiza, tu faz, mas não é assim, entendeu? Uma maquininha, Sim, tu instala só ali. liga. O laser, por exemplo. Sim, não é, entendi, não é. Deixa eu entendeu? fazer uma pergunta agora que me veio, né? Para fazer a aplicação de óxido nitroso, esse Tá. atendimento sempre é a 4 mãos? Não precisa necessariamente, mas, Mônica, lá no consultório, a gente decidiu que eu não trabalho só eu. Aham. Tem que sempre... Quando tu tá com óxido Quando eu- nitroso? Não, eu não trabalho nunca só eu. Porque assim, a questão de contaminação, evita de abrir uma gaveta. Então, assim, eu Sim, sempre trabalho. Mas a pessoa, se ela optar em trabalhar sozinha, pode. Aham. Entendeu? Pode.
Só que assim, tu tem que controlar um pouco o oxímetro para ver se essa, né, se a Sim, o oximetria ali ideal tá é um boa. controlando isso e o outro O fazendo ideal, atendimento. sim, o ideal é tu ter duas pessoas, uma te ajudando na sedação, Não, até isso requer um segurando a custo. máscara, entendeu? Isso Porque requer assim, um ó, custo, a porque já são dois máscara- profissionais, né, Joyce? Claro, e outra assim, não, e tem o custo todo de tu ter esse gás, né, Claro, Mônica? Tu vai ter que claro, repassar isso, claro, mas claro. tudo bem. Outra coisa assim, ó, a máscara, existem máscaras nos Estados Unidos que a gente pode trazer, adaptar no aparelho, hoje no Brasil já tem alguma coisa. A máscara, às vezes, ela te traz um pouco pro profissional, de desconforto no trabalho, entendeu? Porque ela tá aqui, ó. Se tu vai trabalhar em anteriores. Tu vai trabalhar anterior, mas daí tu vai trabalhar em posterior, daí a criança se mexe um pouquinho pra cá, pra lá, né? E a máscara pra cá, pra lá. Então, assim, tu tem que te adaptar com o Claro. trabalho, com a máscara. Então, às Claro. vezes, se tu tá sozinho, também é ruim, porque daí tu fica muito sozinho, né? Vai O ali, odontopediatra sempre acaba. acaba. Então, assim, trabalhando. essa pessoa tá ali. Então, hoje, para sedação com óxido nitroso, é 4 mãos. Com as outras modalidades de sedação, chega a ser aí 6 a 8 mãos. Tá, deixa eu só te fazer uma pergunta. A gente fala muito óxido nitroso porque ela é, assim, hoje a mais falada, mais Aham. conhecida, a que, de certa maneira, parece trazer um pouquinho mais de segurança, de ser um segurança, tratamento, assim, seguro, né? Apesar de ter algumas limitações. Uhum. Mas tem outras modalidades de Uhum. sedação disponíveis no mercado, né? Vamos falar um pouquinho, tu faz utilização, falar um Sim. pouquinho sobre isso? Então, Mônica, assim, ó, o que eu, na minha jornada da sedação, o Uhum. que eu fui me dando conta? Bom, o óxido nitroso, para alguns casos, aqueles que eu queria muito, né, não tá sendo o E a gente já suficiente. conversou sobre isso, né? Sim, não é suficiente. E aí, eu quero evoluir nisso, porque eu quero oferecer tudo, né? Quando eu fiz aquela primeira formação lá, a gente já teve uma boa pincelada em sedação, que eles chamam... Lá a gente teve a formação de sedação medicamentosa com a Sim, doutora sim, Adriana. Sim, sim. Mas hoje a gente chama ela de multimodal. Multimodal é porque tu usa mais técnicas, Sim, tu né? usa o óxido Tu e, usa de o óxido, repente, tu um usa medicamentoso. medicação, tu pode usar via oral, tu pode usar intranasal, tu pode usar intramuscular. Claro. Então, a gente começou, assim, a fazer treinamento. Eu fui de novo, eu e a Fernanda, algumas vezes para São Paulo, para, então, começar a treinar Vocês multimodal. estão usando esses cursos de desculpa para passear em São Paulo? Também. E comprar lá, comprar 25 de também. março, vão comprar- Até eu disse, impossíveis, até porque pra ela, eu colhi essa dupla. até eu disse pra ela, Fernanda, temos que ter mais um em São Paulo. Tô precisando fazer Tô comprinhas. precisando Ai, ir socorro. lá. Não, eu tô brincando, elas são profissionais Não, a gente- seríssimas, mas não. faz parte do pacote Mas, aproveitar a viagem. Mônica, olha só, pra parênteses, eu e a Fernanda, a gente vai pros congressos, todo mundo ri, tu lembra, né? A gente não sai pra passear, nós ficamos ali focados nos congressos, né? Então, a gente O pior é que... Não, lembra tanto dos é, outros de Maceió? Eu não fui tanto praia, é que nada. agora nós estamos melhorando. O congresso sempre começa na quarta e Uhum. termina no domingo. Agora nós não Tá, estamos mais indo não. na quarta. Agora Ok, nós vamos nesse- no domingo para poder passear Não, 3 e dias. não perder nada do congresso. Então, Exato. esse agora de uma pessoa, nós já vamos cedo, né? Nós todos. Claro, então, vamos passear um pouquinho, todas mas pet lovers. mas no dias dos cursos, no curso. Não, e é maravilhoso, Não, né? A é gente tudo de nem bom. quer sair, a gente muito boa. Não, eu me perdi agora. Nós estava na... E agora? Tu estava falando da questão do multimodal, Tá, então né? assim, ó, o multimodal, nessa sequência que a gente aprendeu lá com a Adriana Correia, já foi uma pincelada, tá? Claro. De a gente usar algumas medicações para sedar essa criança ou essa pessoa. Então, só que a gente achou assim que a proposta que tinha lá, que a princípio seria o midazolam, ainda era, para alguns casos, principalmente para os TEA, ainda não era suficiente. Então, a gente fez outras formações. Então, hoje, sim, a gente usa multimodal com mais medicações, né? Uhum. E com associado do óxido nitroso. A gente faz. Aqui em Porto Alegre tem a Simone também que faz, Claro, né? Agora, trabalha muito com TEA. Exato. mas também não A tem... Raquel Barbieri A trabalha Raquel, muito. Mas a também. Raquel acho que é mais com Mais endovenosa óxido e nitroso óxido nitroso. Essa multimodal, nós não temos muitas pessoas que fazem. Porque, claro, requer um pouco mais E de uma coragem. responsabilidade. É, uma É, responsabilidade, porque afinal a gente não vai estar com o médico ali. É. Né? Então, o que acontece com essa modalidade? Eu acho muito segura, ela é legal de fazer, só que tu tem que ter um aparato no consultório, entendeu? Tu tem que ter um aparato de medicação para qualquer Pra situação reverter. de emergência.
de reversão, de resgate, tu tem uma pressão que se alterou, tu tem que ter medicação para essa alteração para baixo ou para cima, Tem que batimento, estar organizado. tu tem que ter tudo, a gente tem. Tu vai fazer, tem que fazer Os- bem feito. Os cursos, a gente tem que ter várias formações para tu saber resgatar, tu tem que manejar bem via aérea, tu não pode ser meia boca na via aérea de uma criança, tu tem que saber manejar a via aérea. Claro. Tu tem que ter cânulas de sucção, porque essa criança, quando ela, numa multimodal, às vezes ela relaxa, ela fica mais secretiva, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Claro. Tu tem que ter Tem medicações paciente muito alérgico. muito alérgico, tu tem que Aham. ter medicações também que tu, às vezes tu entra com uma prometazina, algum antialérgico junto aí. Claro. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Mas a gente tem feito e tem sido sucesso. Tem uma desvantagem, assim, eu ainda acho isso, Aham. que demora um pouco mais também o efeito, porque a gente tem assim, ó, Claro. meia hora para pegar, para dar certo, Sim. toda aquela Medicação, parafernália, aham. medicação, e nós temos 40 minutos para fazer o procedimento. Então nós temos uma limitação de tempo, porque ela não é titulável. Entendeu? O oxinitroso é titulável, mas é limitado. A multimodal não é titulável. Não tem assim, a criança está acordando, vou aplicar mais um pouquinho. Não dá. Aquilo que tu aplicou foi. Vai ser. É o que aquilo ali, faz Claro. o que deu ali. O meu cirurgião, ele, assim, quando a gente faz CIS, o paciente um pouquinho mais ansioso, a Aham. gente usa o midazolam, né? Então, só que ele tem aquela questão que tu pode dar a medicação e deixar ele 20 minutinhos, ele Sim. chega antes, dá, Sim. e quando a gente Sim. sente que ele vai ficando devagar, a gente chama, Sim. né? O oxinitroso, tu tá ali com o paciente, Sim. tu já tá em atendimento, né? Sim. Também Mas tu tem pode. essa questão. Sim, mas tu pode associar. A grande questão é que em crianças a situação de sedação é outra. O midazolam que pra ti aqui vai fazer tu dormir aí o resto do dia, não vai fazer a criancinha dormir. Principalmente um TEA. Então, tu tem que estar preparado. Existe todo um cálculo de dose Claro, muito claro, diferente, entende? Do claro. adulto. Ou mesmo do típico para o atípico, Não, e ou outra, pro tipo né? de Tem comportamento. o paciente que quer relaxar e o Tem que que quer não tá. resistir. A criança que ela é dominadora, aquela que não, nada pega nela. É difícil. Aquela que quer te dominar. Que tu quer que vá, entendeu? Então tu tem que estar muito preparado para tudo. E às vezes ainda tu tem que dizer, olha, existe aí um percentual pequeno de não dar certo, nem mesmo a multimodal. E por isso que a gente evoluiu ainda para endovenosa. Não, a multimodal é oxinitroso, Oxinitroso e medicamentosa. e manejo do paciente. Exatamente. Ele ainda usa o manejo Porque ainda tem que antigo, fazer o manejo. né? E sempre a iatrosedação, que é aquela coisa antes para tu tentar, pelo menos que a criança permita que tu chegue perto, que tu, né? Tá, e como é que tu faz, assim, esse planejamento, né? Como é que tu Sim. escolhe se tu vai usar só óxido, se tu vai usar o óxido associado, se vai ser multimodal, como Então, é que tu assim, escolhe ó, o que acontece? A gente precisa conhecer bem, primeiro, a expectativa do paciente, da família, né? Se a Aham. família tá com a expectativa da criança dormir, Sim. tu já descarta o oxinitroso, porque a criança não vai dormir. Pode Sim, dar ela vai muita ficar devagar. se lenta. ela ficar, se for uma criança que tá dentro daqueles padrões que a gente sabe Sim. para oxinitroso. Sim. Bom, daí além disso, tu tem que ver, bom, é uma criança, uma pessoa típica, atípica, muito ansioso, e outra coisa que tem que ver que tipo de procedimento tem que fazer. Então, se tu tem um procedimento rápido, é uma Claro. extração, pipa, foi, né? Rapidinho, mesmo que deu Sim, piscou, já foi. piscou, foi. Agora, pensa, tem crianças que tu tem ali 5, 10 procedimentos. Outro Claro. dia a gente fez 3 canais, 2 Sim, canais. é um M-arco. Um aí tu M-arco. tem que- é. Bom, tu quer fazer tudo isso, talvez o melhor, e tu quer realmente ter certeza de que tu vai concluir numa sessão tudo isso, tu vai ter que partir para endovenosa, que é Claro. outro recurso que a gente, então, conseguiu esse ano. Sim, a gente vem passando pelo oxinitroso, Uhum. a gente vem pela medicamentosa. Multimodal, medicamentosa. Isso, e aí tu já tá vindo falando do endovenoso. Sim, porque nós estamos evoluindo nas dificuldades, né? Exatamente. Esse endovenoso é para casos bem específicos. Não Como é- tanto, Mônica. Como é que tu faz essa escolha? Não tanto. Tá, de então novo. vamos lá, como de é que a gente novo. faz essa escolha? Então, assim, ó, chega um paciente, tá, que tem várias necessidades, ou até não são tantas necessidades. Por exemplo, a semana passada, uma criança de 3 anos, Aham. super bem cuidadinho, uma princesa, Mimosa. né, mimosa, mas ela não tava a fim de tolerar ali 1h30 fazendo 2 canais anteriores. Não, e é difícil, né? E é difícil.
E aí eu pensei assim, mas eu também, se eu tivesse a idade dela, não ia querer, né? Não Nem ia com a querer. minha idade. Nem com a minha idade eu não ia querer. Então, assim, esse caso a gente conversou com os pais. Olha só, a gente pode fazer ou a multimodal, que a gente vai medicar, ou a gente pode fazer endovenosa. Só que, assim, são 2 canais, 2 restaurações. Não, e é um trabalho super manual. Delicado, né, demorado, Mônica? As pessoas não Delicado, se dão conta que eu assim. brinco que a gente é artesão. Não, delicado, porque se tu não... Tem que fazer... E outra coisa, você tem que fazer bem feito, né, Mônica? Claro, porque senão Senão vai vou ter que repetir, intervir depois que a criança Claro, torcedor. Então, claro, tu tem que exato. fazer bem feito. Todo o Isso. nosso trabalho, eu sempre digo, nós, assim, com estabilização ou sem estabilização, nós temos que fazer bem feito, porque depois tem que fazer de novo. Não adianta. Não adianta. Exato. Então, essa criança, por exemplo, tá? Conversei com os pais assim, vocês preferem fazer com a multimodal, mas nós temos chance de não conseguir tratar os 2 canais. Eu falei, né? Ou vocês preferem a endovenosa, que é certo a gente vai conseguir os 2 canais. Os pais preferiram a endovenosa. Porque em termos de segurança, tu vai estar muito seguro com qualquer uma delas. Talvez na endovenosa até mais, só que tu vai colocar na veia. Quem faz a endovenosa? A endovenosa é o médico. Isso que eu quero saber. Nós, dentistas, a gente pode legalmente fazer, mas a Aham. gente não tem treino, né, Mônica? Não tem. E outra, né? Tu tem que fazer já 4 mãos. Já tem Entendeu? que ter outra se pessoa. tu vai fazer o procedimento, entendeu? tu coloca outro procedimento para Não, anestesista. o anestesista, ele tá ali, ele e o enfermeiro, todo equipado, ele traz o gás hospitalar, ele faz o endovenoso. Então, assim, eu acho que daí realmente foge da nossa alçada. Esse médico é um médico anestesista. Anestesista é uma novidade, tá? Aham. Porque eu venho lutando por isso. A gente vem fazendo a multimodal por também falta de oportunidade de ter um médico, né? Sim, claro. Que a multimodal foi o que nos salvou, assim. Sim, conseguiu te deixar um te pouquinho deixar mais um pouco mais fechadinha pra fazer esse fechado, principalmente no tratamento. TEA. Então, assim, eu posso não fazer os 10 dentes, mas eu consigo fazer os 5, 6, até consigo fazer todos, se forem só 2 dentes, Vou fazer do entendeu? advogado diabo, tá? Tá. A gente é amiga, mas Não, a gente pode coloca fazer. as amigas naquela situação. Não tem problema, tô Tá. pronta. Tô pronta. Joyce, por que essa escolha de fazer a sedação no consultório e de repente não levar ele para o hospital? Se tu já tá assim, vou fazer. primeiro a gente sempre trabalhou com manejo. Eu Tá. sou muito do manejo, adoro. Tá. Pá. Tá. Sou dentista de Uruguaiana, sabe aqueles facas na boca. Muito bem. Tudo bem. Não, ok, vamos fazer paciente mais confortável, isso. nitroso, multimodal. Bom, mas eu já tô indo para sedação. Por que já não hospitalar? Mônica, é muito fácil de responder essa pergunta. Então não te botei numa saia tão Não. justa, já fico mais Não, calma. assim, ó, eu amo o hospital, né? Sou do corpo clínico lá do Moinhos, trabalho com a Pri lá, que eu amo também. A gente faz muita Sim, coisa eu lá. sei que tu trabalha muito hospitalar, por isso que eu tô Eu te tô perguntando. direto lá. Então, pra mim, na verdade, tanto faz. Posso estar no hospital. Mas o que complica no hospital? Na verdade, é o custo. Porque ainda assim, quem não tem convênio, tu vai ter que ter um custo do bloco cirúrgico. Que dentro da minha clínica não tem. Entende? Claro, ele tá dentro do atendimento. Então, assim, praticamente inviabiliza. E tem uma outra coisa, infelizmente, nos hospitais hoje, e no Moinhos é assim, a gente tem muita dificuldade de conseguir agendamentos de maneira verdade. fácil. Claro, Entendeu? hoje cada vez. Hoje, por exemplo, na sexta passada, a gente fez endovenosa o dia inteiro. Eu não vou conseguir encaixar isso um dia inteiro num hospital, porque não é sempre. Eu não consigo reservar o Moinhos de Vento sempre pra mim na sexta-feira. Pra mim, pra Não, e às vezes não, tu tá né? com um caso que tá com edema, tá com Não dá, eu foco preciso. infeccioso, e tu não pode marcar pro mês que Eu vem. preciso, as pessoas, por Claro. exemplo, na semana que eu tenho sedação, vários colegas, até colegas que fazem sedação, das gurias daqui de Porto Alegre, elas, a Joyce essa semana tem sedação. Ou elas estão fazendo e eu sei, eu tenho um paciente de urgência. Liga lá na Joyce, porque essa semana ela tá com uma sedação na sexta, por exemplo. Então a gente coloca lá. Entende? Então, assim, eu acho que um pouco é da logística Claro. e outro pouco é o custo. Mas, assim, e outra também, né, Mônica? Tem que ver se esse paciente é um paciente hospitalar ou não. Se é um paciente com comorbidade que precisa ser entubado, ele vai ser para o hospital. Claro. Entendeu? Ou um paciente com problema grave de saúde, ele vai ser para o hospital. Né? Ou não. Então, a gente vai Sim, ter que ver tem que ter isso. uma anamnese Muito muito detalhada. Para Claro. entender que paciente é esse que a gente vai estar lá. Ou, de repente, tem uma via aérea com muita
problema, bom, ele não vai respirar bem ali no consultório. É o que nós estávamos falando, assim, não é? A gente, ela é minha amiga, então, claro, a gente acaba tendo um conhecimento melhor da pessoa com quem eu tô conversando, né? E tu é muito responsável, né, Sim. Joyce? Sempre foi, eu Sempre digo, fui. né? As cri-cri, elas são cri-cri, mas elas são boas, entendeu? São responsáveis. chatinhas, É, né? mas é aquela chatice necessária quando tu trabalha com saúde, com risco de vida, né? Então, óbvio, né, que tu tá indo por um caminho que às vezes é um caminho mais árduo, É. né? Mas como tem que ir, assim, com muita responsabilidade. Que Muito. a pessoa, eu também vou começar a fazer, né? Não é assim. Aí ela vai aprendendo no primeiro Não. curso, vai aplicando. Aí no segundo ela viu que estava aplicando, Uhum. faltando aquilo. Aham. Não Não. dá para ir fazendo Não dá. e aplicando junto, né? Tem Não, que não dá. aprender bem, se sentir muito confiante, muito bem organizado, sabe? Não é brincadeira. Não, né? Porque não senão vira aquela coisa Não assim. é bem assim. Não é bem assim. E é por isso que eu digo, né? Às vezes eu digo, não é. Às vezes, quando eu escolho assim, um profissional, eu digo, não é a técnica, né? A Não. técnica é importante, assim, mas é a personalidade da É. pessoa, né? O que a pessoa. A convicção daquela pessoa, É, né, é. Joyce? É. Porque às vezes esse profissional está fazendo escolhas para tua família São né? muito sérios, né? e são muito sérias. E são muito sérias. Não, o teu consultório tem que estar Então, todo equipado, né, Isso, Mônica? então, uma das questões, assim, para a gente fechar esse quadro, né? Muitos colegas acham que é comprar o equipamento, fazer aquele curso de 96 horas e bora sair usando. Uhum. Né? Vamos lá e vamos aprendendo no processo. Uhum. E o paciente aprendendo junto, né? Qual recado tu daria, né, para essa pessoa que te escuta e diz, ai, que maravilha, sabe, vou começar. Qual tu recado tu daria para começar a habilitação, a importância, os protocolos Sim. de segurança, Sim. toda essa questão? Eu acho que é um processo de aprendizado, né, Mônica? Como tu falou. Não dá para tu não te preparar. E talvez, sim, tu tenha que começar com o que é mais seguro, né? Começar com o nitroso. Só que assim, não é lá e comprar o equipamento, sabe? Eu tenho visto o pessoal compra o equipamento e não tem habilitação. O CRO pede habilitação. Nós temos que ser habilitados. Sim, exato. Né? O laser também, a gente é habilitado em laser, E quer habilitado. começar, quer experimentar, tem um monte de colega que vai no teu consultório e faz. Começa trazendo. O meu consultório é um que pouquinho dá mais aberto. caro. Isso, é um pouquinho mais caro. Vai lá Vai leva ver o como é que paciente e atende junto Perfeito, contigo. Perfeito. Tem dentistas que vão no teu consultório e fazem a aplicação, tu olha, começou a fazer toda Perfeito. semana, vai gostando. Vai É experimentando. isso. E a gente, lá, por exemplo, na clínica, a gente tá aberto. Às vezes os colegas vão lá. Eu quero ver como é que é. Eu te mandei. Eu quero ver como é que a outra Dani semana, é. A a Dani Dani mandou. nós tinha um Não, o caso. pessoal envia. Semana passada Claro. me mandaram que, inclusive, fizeram contato com o médico disse, não, eu cedo só em alguns lugares. Porque, claro, ele precisa também estar num lugar que o pessoal, que ele confia, né? Tem a segurança. Tem a segurança. Então, assim, primeiro, é um processo de aprendizado. A gente vai ter que caminhar esse processo, né? Hoje para amanhã, né? E tu tem que fazer formações e tu tem que estar com o consultório preparado, né, Mônica? Não dá para tu não ter lá um monitor, né? A gente até pode iniciar com um monitor mais simples, mas daqui a pouco tu tem que ter um monitor, tu tem que ter oxigênio, tu tem que ter ambu, tu tem que ter cânula, tu tem que ter as medicações, tu tem que ter investimento. Não é café Tu tem pequeno. que ter o DEA. Eu tenho o DEA. Criança dificilmente vai precisar do DEA. Mas tá tem lá que o ter. DEA. Então, assim, e tu tem que, de certa forma, volta e meia fazer esses treinamentos, porque também nunca dá nada, entre aspas, mas é que daí tu esquece, entendeu? Exato, Tu tem não, que fazer de novo. Tu sabe que semana passada, teve um módulo da especialização no IOA lá, né? E a gente, o módulo foi sobre emergências médicas, porque o anterior foi sobre o uso do óxido nitroso. E aí era a gente fazendo, ir lá e vai e usa. Olha, foi espetacular. Eu digo, gente, vai passar 6 meses, ninguém lembra nada. Exatamente. Isso tinha que ser, Tem que ser que obrigatório. nem carro. Sabe que tu tem que refazer a tua carteirinha de motorista? Tu teria que refazer né, os conhecimentos. Te habilitar novamente, né? Tipo, né? Ou tipo uma atualização. né? Porque uma reciclagem. porque graças a Deus a gente não precisa usá-los tanto, né? Essa é a maravilha. A gente esquece porque, graças a Deus, não tem tanto imprevisto. E por isso que tu usa, né? Porque é um caso se acontecer, né, Joyce? Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, olhando para o futuro, né? Daqui para frente. A sedação é um caminho sem volta. É, sem volta. E sabe que eu estava assistindo o episódio aqui da Simone,
Aham. Né? Maravilhosa, da Simone com a Márcia Cansado, que eu Duas adoro, né? musas da odontopediatria. Adoro elas. Aham. E a Simone é uma das pessoas que também faz sedação. E Sim. ela falou isso, assim, sedação é um caminho sem volta, gente. Não tô falando de odontopediatria. Eu tô falando para De toda atendimento odontologia. odontológico. De atendimento odontológico, porque as Claro. pessoas, elas não querem mais, algumas sofrem realmente. Então, a gente tem que respeitar esse sofrimento. E não querem mais sofrer, elas querem estar ali em Cômodas, repouso, em relaxar. tranquilas, A né? gente já tem tanto sofrimento Hoje- que as pessoas querem Não, e paz. hoje tu sabe que é mesmo, assim, a semana passada a gente teve uma adolescente que eu atendo desde pequena, é maravilhosa, senta na Aham. cadeira. Mas ela disse, ai, Joyce, olha só, eu vi que tu tá fazendo com sedação endovenosa. Aí conversei com o pai, eu prefiro dormir para fazer os meus sisos. Tá bem, tudo bem. Entendeu? Claro. Foi tão tranquilo. Ela ficou em paz, dormindinho ali, o siso a gente tirou em 40 minutos, 4. Claro, vai o buco lá, né, comigo. Sim, sim, Então, claro. assim, aquela pressão toda de fazer, eu também não quero fazer, eu quero estar dormindo. Então, eu acho que a gente vai ter que ter esse olhar, sabe, Mônica? Nem 8, nem 80. A eu gente já não não... gosto de estar dormindo, gosto de estar colhendo, nem que seja semi-aberto. Que tu sabe que eu sou meio não sabendo. Vai, então assim, ó, tu não ia funcionar o nitroso. Já não. Ai, que horror. Tu não ia funcionar Não, o mas nitroso. eu já fiz e eu me concentrei pra Tem que se relaxar. Eu preciso concentrar, me sabe? concentrar pra relaxar. É, mas tu não ia ser Muito fácil, bem. é um paciente difícil pra Tu você sabe, dar. Joyce, que o último gravação que a gente fez, eu acabei fazendo com o professor Jonas um Mitos e Verdades. Tá, e eu vamos lá. amei, né? Uhum. Então, vamos lá para esse momento, né? Dos mitos e Uhum. verdades. Vou te dizer algumas frases que a Tá. gente escuta, né, por aí. E tu me diz mito, verdade e uma explicadinha para a pessoa entender por que Tá. que é mito Vamos lá. ou por que que é verdade. Preparado? Bora! Sedação com óxido nitroso faz a criança dormir profundamente como se estivesse no hospital? Mito, né? A gente já Mito. conversou sobre isso. Exatamente. Não dorme. Não, a gente quer, mas ela não A gente dorme. gostaria muito. Mas ela fica relaxada. Fica relaxada se ela, né, aceitar a máscara. Outra pergunta, né? Que isso a gente escuta muito. Mesmo fazendo a sedação com óxido nitroso, tá? Uhum. É necessário anestesia local, anestesia odontológica? Sim, é necessário, é verdade. Verdade. Porque assim, ó, Mônica, ele tá numa sedação leve, mesmo que endovenosa, e mesmo hospital, mesmo os anestesia geral em que a gente intuba, Aham. a gente faz anestesia, sempre. Pra diminuir o sangramento, ou mesmo pra criança não sentir nada, e com isso também a sedação não ficar atrapalhada, digamos assim, interferência na sedação. Então tem que anestesiar. Mas vou te fazer uma pergunta. Mas menos. É isso que eu quero saber. A Bem gente usa menos. menos anestésico Menos local. E outra pergunta, precisa fazer um anestésico tópico ou não se faz necessário? Não precisa. Não precisa, porque ela já tá com um nível de sedação que ela não sente. Às vezes tu tá aplicando assim e a criança se mexe um pouquinho, muda um pouquinho o Sim, porque ela batimento. sente mas o não líquido precisa. entrar. Mas também se tu aplicar, não tem problema, tu não vai perder em nada Tá. aplicando. Óxido nitroso fica acumulado no corpo, pode fazer mal a longo Não. prazo, mito ou verdade? Isso ele não fica acumulado, né? Isso é mito. Ele não é processado em nenhum lugar, nenhum órgão. Nem hepático, nem rim, nada. Ele passa pelo córtex, faz o efeito dele. E em 2 minutos que tu bota 100% de oxigênio, ele tá livre. Isso. Maravilhosa, né? É tudo de Se a bom. criança começar a chorar, né, com a Uhum. massa, Aham. o óxido vai funcionar? Mito? Não funciona, não funciona, porque chorou, entupiu o nariz, o gás não entra, não funciona. Tá. Óxido nitroso é só para casos extremos, pacientes com TDAH, pacientes no espectro, pacientes ansiosos, ou pode ser para qualquer paciente? Qualquer paciente, às vezes funciona inclusive melhor com qualquer paciente que simplesmente quer ter um Momento de paz. momento de paz. As mães às vezes dizem, tem a máquina para mim também, doutor? Para sedar no consultório, basta comprar o aparelho e começar a usar? Não dá, né? Tem que se habilitar, tem que comprar as coisinhas lá para monitorar, tem que ter os cilindros, né? Tem que ter curso de emergência. Tem que ter curso de emergência, tem que saber trocar, então não dá, tem que se preparar. A sedação endovenosa Tá. pode ser feita com segurança no consultório, desde que tenha equipe e estrutura adequada? Sim, pode. Verdade. Ela pode, porque assim tu pensa, Mônica, tá ali o médico, o médico e o enfermeiro emergencista. Então tu tem o médico anestesista treinado, né? E é uma pessoa que tá treinada para isso e mais o enfermeiro e todos os equipamentos de resgate ali. Tá. Agora eu vou até parar Saiu um pouquinho. Ok, é o médico.
Mas o dentista poderia fazer essa sedação? Se devidamente- Endovenosa? É. Nós, por lei, a gente é permitido. Tem Tá. alguns dentistas que a gente já sabe que fazem. Tá. Mas- Está dentro da permissão. Tá dentro da permissão. Mas, Mônica, tu sabe que isso tem uma briga, né? Que não sei se a É. gente vai abordar ou não. Isso. Não, acho que não. Não, mas eu até vou Aham. fazer um parênteses. Assim, ó, eu acho que essa briga, ela talvez seja coerente, entende? Quando não é uma briga só de mercado, e sim por segurança do paciente, eu acho que o CRM tá correto. Claro, concordo. Entendeu? Porque eu acho que, como toda área, a gente precisa estar habilitado, preparado, equipado. Então, existem algumas exigências que estão começando a aparecer, que tu pode sedar, mas que tu tem que estar equipado. Então, acho que essa discussão também é boa. Para não entrar um pouco naquilo que tu falou, olha, daqui a pouco todo mundo. Não, nós temos que ter alguns critérios. Então, sedação endovenosa em consultório, mas com profissional Com o profissional. adequado. Hoje é isso que nós fazemos, tá? Eu, pelo menos, é isso que faço. Depois de uma sedação com óxido nitroso, né? A criança pode sair do consultório normalmente sem precisar ficar em observação. Nada de observação. 2 minutos, 4 minutos, um oxigênio 100%, sai, show. A única coisa que a gente tem, às vezes, assim, ó, a criança, ela tava super estável, entendeu? Uhum. Foi anestesiada, tá tribozinha. Daí, quando ela volta pra realidade, ela fica revoltada. Já aconteceu. Fica, sabe por quê? Porque ela tava gostando muito daquela situação. Daí ela voltou, ela sente anestesiada, ela fica braba que ela tá anestesiada. Sim, porque ela não tinha percebido Não tinha se ainda, dado conta. Ela se deu claro. conta que no fim ela teve que ceder uma coisa que ela não estava muito afim. Então pode acontecer. Tem um percentual pequeno lá na clínica. Como a gente faz muito, né? Sim. É todo dia muito, então acontece Sim, tudo. mas é diferente do midazolam, que tu levanta e a pessoa pode estar tonta, Não, pode o cair, pode midazolam, desmaiar, que tem que ter Mônica, o acompanhamento. midazolam, Claro. ele sai muitas vezes dormindo, né? Claro. Midazolam e as outras drogas Sim, dormindo. Ou se não, agora eu tenho uma sala só de acompanhamento, fica lá 2 horas até... Ou tem que ir com um profissional. O óxido nitroso é diferente. Não, Tu oxitroso, desligou, tá feito. Tá não pronto. tem nada de risco, ele não vai recedar depois, nada. Tá, muito bem. E para descontrair? Doutor, posso usar esse gás aí em casa para meu filho ficar calminho na hora de dormir, na hora do banho? Eles pedem toda hora isso. Tem, né? Toda hora. Inclusive, A mãe quer. a mãe quer, meu Deus, não, então dá uma melatonina que é melhor. Mas isso, Mônica, levanta algumas coisas, porque nos cursos a gente fala, ó, vamos ter cuidado com as secretárias que querem, né, daqui a pouco. Sim, daqui a pouco, depois do meio-dia, baixou a reservatório do gás, que você quer descansando. Vamos Coitada cuidar. da Já secretária. teve uma conversa assim, de que os adolescentes, aquilo pode incitar alguma coisa, né? O que é isso? Parece um uso de droga e tal. Então, assim, a gente tem que, no adolescente, a gente tem que meio que pautar, assim, olha, isso aqui é para uso disso. Adolescente, até eu vou te dizer que eu uso só naquele muito ansioso, senão nem uso. Senão já fica pedindo. Daqui a pouco, Vai já lá quer- fazer uma só limpeza. profilaxia. Porque o adolescente, para nós, hoje, ele vem Profilaxia, com quase revisão, nada. Revisão. É revisão. Então, assim, Última perguntinha, mito e verdade. É verdade que a criança fica meio doidinha e fica dando gargalhada, por isso que chamava óxido Sim, nitroso, do chamava riso. o gás do riso. Então, isso é uma das limitações, né? Porque se tu titula ele num grau, numa percentual maior do que a criança ou a pessoa tolera em si, que tá legal pra ela, ela começa a gargalhar. Mas logo que ele vai sedando, ele abre um sorriso, né? Ele faz assim, ó. Então já abre um sorriso, daí tu já vê, ó, tá sedando. Só que tem alguns que começam, Porque tá passando um pouquinho, daí tu passando vai ponto, dando uma daí tu diminuída. dá uma diminuída Tipo, menos até louquinho, amiga. calibrar. Mas é bem comum. A gargalhada, ela atrapalha, porque tu Claro. não consegue trabalhar. Então, tu tem que titular pra baixo, diminuir um pouco pra baixo. Sim, e ele é muito rápido de controlar, diferente de uma medicação, Ele é muito rápido, né? mas Claro. ele é muito bom, assim, do tipo, tira o efeito da náusea. Aquela pessoa que tem muito nauseada, Uhum. melhora muito o efeito da náusea. Ele provoca vômito só se tu titular muito rápido ou botar muito demais, aí tu vai conhecendo um pouco esse paciente. Mas ele é ótimo para tirar o efeito da náusea, por exemplo, é maravilhoso. Joyce, alguma coisa, assim, a gente pode conversar horas, né? Eu sempre digo, Sim. todos os assuntos, quando eu começo aqui, eu digo, mas eu queria falar mais um monte de coisa. Mas teria alguma coisa que a gente deixou passar, que tipo, eu queria deixar isso, assim, Não. sabe? Eu gostaria de falar Sim. sobre isso. Não, só sempre lembrar, né, Mônica, de que o gás que é usado no hospital e que é usado na endovenosa, ele é diferente do nitroso. Entendeu? Porque os pais e às vezes até os profissionais acham, Claro. o cheirinho, o gazinho aquele. Aham. Não,
Porque o gás que tu coloca no hospital, não sei se tu já levou algum filho para fazer procedimento. Ai, graças a Deus. Não, né? Então, assim, ó, como é que é o gás lá do consultório na endovenosa, que é do médico, ou no hospital? Esse é o gás sevoflurano. Então, ele é um gás anestésico, sedativo, que tu coloca na criança, mesmo que tu force um pouquinho, um TEA, ou uma criança que não quer, tu força um pouquinho e foi. Vai, já. Porque ele Em um minuto. anestesia, ele é um Porque gás ele anestésico. Potente, né? Potente. Ele é de uso hospitalar. Acaba indo no consultório porque o médico leva. Bom, mas daí no que a criança cede, o acesso já é na veia. Esse gás pode até ficar ali, mas muito pouquinho ou nada. Normalmente nos nossos não fica nada, fica só oxigênio. Então, para que tu usa aquele gás no hospital? Para que a criança não lute para colocar na veia o acesso. Entendeu? Então não tem nada a ver com nitroso. E aí as pessoas, elas vão às vezes achando assim, não, Joyce vai botar o cheirinho lá no hospital, meu filho já fez, Mas dorme não é bem. a mesma coisa. São 2 tipos de gases muito diferentes. Um para uma coisa, outro para outra. Então isso é importante a gente deixar claro, porque tem pessoas que não sabem disso. Claro, não, e às vezes... O nitroso não vai ter esse efeito de pimba, entendeu? Não vai ter. Que a gente gostaria. Que a gente gostaria. Joyce, se tu tivesse que dar um conselho, sei lá, uma dica, assim, para aquela pessoa que está começando, para Joyce de anos atrás, assim, que, tu fez, isso foi maravilhoso para mim, ou eu fiz isso aqui, não vale a pena, que dica tu daria? Porque aqui a gente tem muita gente que é colega nosso, mas tem muita gente começando. Eu acho que assim, ó, independente de tu, da área que tu for fazer, né, eu acho que daí isso se aplica muito para mim, tu tem que ir em busca daquilo que tu quer. Tu tem que acreditar naquilo que tu quer e vai correr atrás. Daqui a pouco tu quer fazer uma outra especialidade, vai em busca daquilo para que tu seja feliz, né? Tu tem que fazer aquilo que tu gosta. E assim, a pediatria, ela é uma paixão na minha vida, mas eu tinha uma necessidade de oferecer algo a mais. Claro. Hoje eu continuo fazendo tudo que a gente fez lá, Mônica, ainda. Claro! Ainda faço tudo. Mas eu busquei aquilo que realmente eu queria conhecer mais e queria oferecer mais. Então, eu acho que um pouco é isso. Não ficar engessado, também não ficar se cobrando tanto, né? Às vezes a gente fica se cobrando tanto. Não, vamos caminhando, assim, e vamos traçando objetivo, sabe? E tem que traçar objetivos, assim, eu quero chegar lá naquele lugar, mas para chegar lá, tu vai ter que começar aqui, dar uma curvinha ali, outra ali, e daí tu vai chegar lá. E para mim, existe assim, uma curva de aprendizado. E tem que ter essa curva. Essa curva vai precisar existir. Não é de hoje para amanhã. Infelizmente, a gente queria, né? Como eu queria o que eu tenho hoje ter, né? E quanta coisa eu tenho que aprender ainda, meu Deus, não sei nada. Claro. Como eu queria lá 20 anos atrás, mas não dá. É esse processo, né? Então, acho que é isso, é entender que existe uma curva. E talvez, assim, eu acho que a gente precisa se apropriar ou conhecer pessoas, conversar com pessoas, pedir experiência, ir lá, visitar. E aí tu vai conhecer um pouco aquilo que tu gosta, né? E fazer. E dessa Joyce de lá, eu assim, acho que não me arrependo nada do que eu fiz. E eu acho que eu gostaria de ter feito isso antes já. Mas também parece assim que esse processo iniciou ali por esse momento. Lá por 2016 que começou isso. Não teria como começar antes. Claro. Né? Então, assim... E a gente não teria nem maturidade para conseguir enxergar né? isso. Então, cada coisa no seu tempo. Em relação à sedação, tem boas bibliografias, né? Tem o professor Malamed, eu trouxe até o livrinho aqui para mostrar depois para ti. Que esse é uma referência. Não trouxe de presente, viu? Infelizmente não, mas trouxe. Eu sei que eu posso usar quando eu quiser. Tá aqui à tua disposição. Inclusive é da Fernanda, viu? Não é nem dela, não é nem meu. A gente divide, né? Pobre Fê! Então, assim, é uma referência, o professor Malamed, é um professor americano dentista que fala sobre isso há muito tempo. Então, ele sim, já tem muito tempo falando sobre isso. E eu acho que é uma referência legal, um livro legal para tu conhecer um pouco sobre isso, assim, no geral. Tem outros livros nacionais até que são muito bons, mas esse é traduzido também, tem em inglês. Então, é uma dica que fica para quem quiser saber um pouquinho mais sobre sedação. Joyce, eu não tenho como te agradecer. Faz horas que a gente estava querendo marcar, mas é difícil a gente. Ela tem uma agenda, tem 2 filhos, né? Essa mulher não para. Mas eu não tenho como te agradecer. É sempre uma delícia poder estar com pessoas assim que tu acredita, que tu confia, como profissional, como pessoa. E contar com amigos assim que vêm, né? Porque, queira ou não, é teu tempo, é tua tarde, que tu vem aqui de forma generosa doar teu conhecimento. E sempre que a gente convida a pessoa, diz, ai, Mônica, mas é uma aula, eu digo, não, é um bate-papo. Às vezes a pessoa, eu só quero conhecer, ouvir sobre isso para ver se eu vou me interessar. Então, é plantar uma semente. Eu saí com várias questões resolvidas, né?
E é maravilhoso, eu não tenho como te agradecer, e a gente está sempre juntas, não é só aqui sim. no podcast, mas em congresso, em palestras, né, Joyce? Então, acho que eu acompanhei o teu crescimento, e eu acho que é por isso que eu tenho tanta confiança em Sim, estar contigo Sim. conversando sobre esse Sim. assunto, né? Porque sim. a gente não precisa ser uma expert naquilo, mas a gente trabalha com aquilo, a gente vê como funciona, sabe? Sim. É a pessoa que realmente tá com a É mão a na prática, massa. né? A É prática clínica. sabe? É importante. Eu digo a ciência é importante, né? Mas a gente tem que ver se ela se aplica na prática, né? Então, Joyce, mais uma vez, obrigada. Que a gente Eu te possa sempre agradeço. junto. Eu já te falei que, além de odontopediatra, gestora de clínica, que tu é maravilhosa, tu tem o dom para fazer isso que tu faz aqui. Eu te assisto todos. Eu tô lá na academia, às vezes, até o pessoal da academia já te conhece. Tô lá fazendo, né, a minha corrida, a caminhada, eu tô lá treinando e eu tô te assistindo. Assisti todos, só não assisti do Jonas, que não deu tempo. Mas eu vou dizer Então, uma quero coisa. te parabenizar demais. Obrigada. Você mora mesmo. demais no meu coração. Obrigada, mas eu vou te dizer uma coisa, como é bom assistir esse podcast na esteira, né? É ótimo. Na esteira é um ótimo Eu te lugar. juro por Deus, como é às 8 da noite, claro, tu pode assistir depois na velocidade 1,5, 2, Claro. mas muitas vezes eu digo, eu não vou ficar aqui sentada assistindo. Eu coloco ali, Eu boto o volume também. e já me acompanha, É já isso aí. resolvi 2, isso aí. né? Aprendi já Não, e tu viu que é bem mais ou menos o tempo ali, né? da Uma esteira. hora. Amor, até a próxima, Beijo, tudo de obrigada. bom, tá? Eita, dá uma sugestão de... Agradeço. Mais uma vez, Passa quero você. Obrigada. Olha aqui, ó. Ai, A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, prazer estar aqui. É um prazer. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço, eu acho. Poxa. Eu não tenho como te agradecer.